Essa aqui é mais uma oportunidade, mas é uma oportunidade histórica, que a gente agora, se a gente discutia até então o que poderia ser um marco regulatório, né, agora a gente discute o que ele é e o que ele produzirá. Eu queria, assim, discordar um pouquinho do que foi colocado acerca do planejamento. Né? Reconheço a importância do planejamento, porém, desde a edição da 11445, o planejamento foi um fracasso, né? Um completo fracasso. O país gastou milhões e milhões com papel, e esbarra no seguinte ponto: a falta de capacidade de gestão dos nossos entes federados, sejam estados e municípios. Então, é preciso ter pessoal qualificado, é preciso ter estrutura qualificada para que possa tocar as ações de planejamento. Sem isso, nós não avançamos. E aí, se apostou em fazer plano, se apostou no controle social, e é importante ver que nos primeiros anos lá do pós-11445, até por volta de 2015, quando surgiu a regulação, em nada, absolutamente nada, foi feito em prol da regulação até então. Né? E, muito pelo contrário, o planejamento, e foram gastos milhões e milhões pela FUNASA, pelo Ministério das Cidades, cujo resultado foi extremamente pífio, tendendo a zero. E agora nós temos uma possibilidade de termos, digamos, um novo formato de planejamento regionalizado, que vai exigir, né, aperfeiçoamento e estruturação dos governos estaduais, porque agora, ao contrário da primeira, digamos, edição da 11445, o Estado ele vai ter um papel preponderante, seja em todos os arranjos de regionalização. E aí nós temos um exemplo extremamente interessante, que é o exemplo da Bahia, que ano passado aprovou uma lei complementar que instituiu, antecipou-se, né, o marco regulatório novo, antecipou-se criando as micro-regiões. E, nesse sentido, volto a dizer que, desde então, a única das funções que foram estabelecidas pelo marco regulatório em 2007, a regulação foi o único que trouxe resultados efetivos, apesar de todas as dificuldades que foram colocadas. E aí nós tivemos transparências em processos tarifários, nós tivemos fiscalizações, nós tivemos melhoria da qualidade da prestação de serviços em vários estados. Porém, nós não tivemos o reconhecimento, muito pelo contrário. Né? As forças, né, a regulação acabou incomodando poderes concedentes, acabou incomodando poderes legislativos, no sentido de que tirou o nicho de poder, digamos, do status quo que estava naquele momento. Temos também agora com a ANA, acredito, novamente, né, enfatizo que a ANA ela vem a qualificar e a fortalecer essa regulação internacional. E há um detalhe que é fundamental: nós temos cerca de 2.000 municípios sem regulação no país, mesmo após, né, quase 13 anos de edição original da 11445. Bom, então eu vou começar por essa última da capacitação, depois eu para a regionalização. Tem uma coisa que a gente vai aprendendo, que é exatamente: não adianta a gente querer alguma coisa se eu não tiver com as estruturas que vão me fazer acontecer devidamente preparado. Isso se chama de alinhamento organizacional numa empresa, e num país ou numa política pública se chama de alinhamento institucional. Então a gente tem hoje uma agenda estratégica, que é a lei, que estabelece aí diversos desafios, mas a gente tem que não só ter a lei, mas que essas estruturas implementadoras dessa lei, elas efetivamente caminhem na mesma direção para que a gente consiga tirar essa lei do papel e efetivamente ter o resultado. Deixa eu tentar materializar um pouco disso para te responder, Rafael. É mais ou menos assim: uma empresa, a partir de hoje, ela quis comercializar, ela atua no mercado local, ela quis comercializar para o exterior, ela tem uma agenda estratégica a partir do próximo ano de comercializar o seu produto para o exterior, mas quando essa agenda estratégica, esse planejamento estratégico olha internamente para a empresa, você não vai ter uma estrutura organizacional, um departamento, uma gerência, uma diretoria de comércio exterior, você não vai ter um processo organizacional de venda desse comércio exterior, de pós-venda desse comércio exterior devidamente funcionando, e você não vai ter uma pessoa lá que fala inglês. Ou seja, se você não tem essa agenda junto com as estruturas implementadoras devidamente alinhadas, esse desejo de vender para fora vai ficar só como um desejo e não vai ser convertido em resultado. Essa lei, ela é um desejo, ela é uma agenda estratégica para o setor. O que a gente vai ter que fazer é exatamente que essas estruturas implementadoras do setor, elas caminhem. E nesse aspecto, a capacitação é essencial. Não só para os operadores, mas também, por exemplo, para os agentes reguladores, para o poder concedente, porque, de alguma forma, esse desejo não vai se transformar em realidade se a gente não tiver todas essas estruturas implementadoras devidamente dimensionadas para que efetivamente isso aconteça. Da mesma maneira, por exemplo, as companhias estaduais ou as companhias públicas, que, como o próprio Carlos falou, diversas,
têm excelentes resultados, elas vão ter que ser capacitadas para efetivamente atender quais são as novas exigências desse setor. A gente vai ter que ter aqui, como o Luiz colocou, dos recursos públicos, eles vão ter que ser, de alguma forma, também planejados e direcionados para que venham complementar os recursos privados que efetivamente venham para cá. Essas são as estruturas implementadoras para que efetivamente a gente tire essa lei, esse desejo, essa agenda estratégica e transforme isso em resultado. Bom, em relação à regionalização, o papel da regionalização é exatamente isso, Pimenta, é exatamente fazer com que a gente consiga, nesse país continental, ter um planejamento que seja um pouco maior do que um planejamento local, podendo exatamente olhar o que é a realidade de cada região. Vou pegar o caso aqui especificamente do Ceará. 80% do estado do Ceará está assentado num cristalino, ou seja, não se tem água subterrânea, excetuando no Cariri, lá no Padre Cícero, acho que é bênção dele que o pessoal tem água, o resto do estado não tem. Dos 184 municípios, eles são atendidos basicamente por 150 açudes, barragens que foram construídas artificialmente para poderem acumular, no decorrer de 3 meses, água suficiente para abastecer os 9 meses restantes. Como é que você consegue efetivamente garantir um fornecimento de água em períodos de estiagem se você não tiver um planejamento, por exemplo, de ter grandes açudes, grandes barragens que garantam essa segurança hídrica para mais do que um município somente? Isso só vai acontecer se você tiver realmente esse olhar mais regionalizado, esse planejamento mais regionalizado, respeitando as características próprias de cada região. Isso eu estou falando do ponto de vista de operação. Se a gente for olhar do ponto de vista econômico-financeiro, todas as companhias elas praticam subsídio cruzado. Vou pegar também, mais uma vez, o exemplo do estado do Ceará. Dos 152 municípios que a CAGES opera, pode colocar que em torno de 10 aí eles são ou superavitários ou desequilibram. Então, na verdade, esses 10 praticam subsídio cruzado para os outros 142. Se a gente também não tiver esse planejamento regionalizado, além da questão operacional que vai ser dificultosa em determinadas regiões, a gente pode ter, sim, riscos de não ter a sustentabilidade econômica financeira adequada desses serviços e também não vai efetivamente conseguir alcançar todos esses ganhos que a lei pode proporcionar. E quando eu falo essa questão do Brasil ser um país continental, e a gente durante muito tempo buscou uma bala de prata, e essa bala de prata para sempre, ou era o público que operava e ia operar para sempre, ou era o privado que operava e operava para sempre, a gente tem que olhar exatamente que essa lei vai trazer essa oportunidade para a gente estudar diversos modelos. Por exemplo, em Portugal, a gente tem lá empresas que são chamadas de alta e de baixa. As empresas de alta é como se fossem o atacado, as empresas de baixo um varejo. As empresas de alta lá são empresas privadas com capital 100% público e as empresas de baixo são, na sua predominância, as empresas privadas. Quer dizer, será que esse modelo não caberia, que é o mesmo modelo também de Israel, com a Mecorol, com empresa de alta, também com as empresas municipais, em boa parte delas privadas, não caberia em determinada região do país? E outras regiões não. Em outras regiões você vai ter efetivamente uma concorrência do público e do privado, efetivamente no processo de licitação. Em outras regiões a gente pode ter modelos, como já estão sendo desenhados aí pelo próprio BNDES, mistos, mas a gente tem a possibilidade, com essa lei, de buscar diversos modelos que possam, a partir da realidade regional de cada local, não somente do aspecto de proporcionar uma operação adequada, mas também olhando essa questão econômica financeira, para que efetivamente a gente possa ter, em 2033, a gente possa ter o nosso país universalizado. E isso, eu sou muito otimista em relação a isso. Logicamente, tem muito trabalho a fazer, mas se a gente efetivamente trabalhar de forma adequada, de forma planejada, concordo plenamente como o Luiz colocou, com o próprio Carlos, reforçando muito a regulação como sendo talvez aí o grande impulsionador disso, a gente vai ter, sim, resultados. Volto a falar mais uma vez em Portugal, que em 14 anos conseguiu sair de números lá de algo em torno de 60% de cobertura de água, 40% de cobertura de esgoto, para chegar hoje no nível da Comunidade Europeia, com universalização de água e com mais de 85% em relação à coleta e tratamento de esgoto. E isso é possível desde que a gente realmente trabalhe com tecnicidade e com comprometimento. Ladeval, só complementando aí, você lembra que vários debates nós fizemos discutindo se era devido ou não trazer para uma lei federal metas. Novamente, na época da 11.445, nós discutimos muito, foram trazidas metas que não foram cumpridas. Novamente, vem metas estabelecidas aqui. Eu queria que você, que conhece muito essa discussão, nós fizemos várias vezes, abordasse inclusive isso também.
Essas metas vieram para figurar ou vão realmente tem possibilidade de ser cumprida e deveriam estar na legislação ou no planejamento? É uma boa pergunta, Claudeval. Bom, Pimenta, você sabe a minha visão em relação a isso? Eu acho que um dos erros da legislação era ter a meta, e uma meta tão ousada para o Brasil inteiro, no corpo da legislação. Acho que essas metas deveriam ser regionalizadas, como foi dito aqui, porque nós temos vários Brasis, né? Não é um Brasil único, e atingir essas metas, a minha preocupação é de a gente ter mais frustração lá na frente. Tá certo que tem uma chance aí de até 2040, tem uma flexibilização, mas como você falou, metas são elementos de planejamento, não de legislação, tá certo? Agora, a questão do aluno do MBA, o Raimundo, né, tem a questão clara de que esses parâmetros deverão estar inseridos numa discussão com a regulação, né? Isso sai do plano de saneamento e tem uma negociação com a agência reguladora. A cobertura de 99% de água e 90% de esgoto coletado e tratado para 2033 é extremamente ousada. Nós temos, como foi dito aqui, que capacitar muita gente. Eu acho que quem viveu o boom da engenharia há 6, 7 anos atrás, e eu, como tenho um escritório de projetos, você não achava engenheiro nem estagiário, de tanto investimento que se tinha com todas as áreas de demanda de engenharia, e aqui eu até coloco uma preocupação do nosso setor, né? Hoje, para você formar um engenheiro competente que entenda de várias questões que possam operar sistemas, operar um sistema de tratamento não é simples, para fazer frente a esse investimento, nós precisamos começar a treinar já, né? E o MBA de saneamento, ele saiu na frente já capacitando muitos profissionais aí que vão ser, com certeza, resgatados por muitos investidores que virão de fora. Eu tenho certeza que tem muita gente para ser formada. Agora, essa questão de parâmetros, a gente tem que olhar também que não dá para definir uma perda de água para um sistema sem conhecer o sistema, sem conhecer onde ele está inserido, né? Então, tudo isso tem que ser tratado num plano municipal, negociado isso com uma agência reguladora e acompanhado a sua evolução ao longo do planejamento. Reforçando aqui o que o professor André falou e o próprio Alceu, nós temos muito trabalho pela frente. E para a gente conseguir fazer os investimentos que virão, nós vamos ter que capacitar todos os níveis, né? Desde da pessoa que assenta a rede, porque também uma rede mal assentada é prejuízo na certa no futuro, porque ela vai ter que ser trocada e vai gerar perda. Então, o desafio é enorme e tem muito trabalho pela frente. Claro que, como também o André falou, se a gente não tiver um planejamento para fazer frente a esses investimentos, nós vamos chegar lá na frente e vai ter necessidade de execução e não vai ter quem faça. Então, tudo isso é que quando eu falo de importância de o Brasil olhar para o todo, é todas as esferas de planejamento, inclusive essa de suprimento de mão de obra.